Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 348 do livro Ao Pé da Cruz, ou As Dores de Maria, escrito pelo padre Frederick William Faber. O amor das almas é um desses instintos que o amor de Jesus traz ao nosso coração. Para o mundo, é proselitismo, mero desejo de acrescer uma facção, um dos desenvolvimentos egoístas do espírito de partido. Em um momento, a pecha de moralidade frouxa é afixada a ele. Em outro momento, o é a acusação de rigor farisaico. Porque o mundo parece suspeitar menos da consciência da religião. Mas o amor das almas, conquanto apostólico, é sempre subordinado ao amor de Jesus. Nós amamos as almas por causa de Jesus, não a Jesus por causa das almas. Assim, há momentos e lugares em que passamos deste instinto do amor divino para o outro, do amor das almas para o ódio da heresia. Este último é peculiarmente ofensivo ao mundo. Então, é especialmente oposto ao espírito do mundo. E mesmo em corações bons e de fé, cada remanescente de mundanismo toma armas contra tal ódio da heresia, amargando o mais suave dos caráteres e estragando um trabalho glorioso da graça. Muitos convertidos em cuja alma Deus teria feito grandes coisas vão para o túmulo com um fracasso espiritual porque não odiaram a heresia. O coração que sente a menor suspeita com respeito ao ódio da heresia ainda não está convertido. Deus ainda está longe de reinar nele com soberania indivisível. Os caminhos de maior santidade são absolutamente obstruídos por tal. No julgamento do mundo e dos cristãos mundanos, o ódio da heresia é exagerado, amargo, contrário à moderação, indiscreto, irracional, fanático, intolerante, estreito, estúpido e imoral. O que podemos dizer para defendê-lo? Nada que eles possam entender. O melhor, portanto, é mantermos nossa paz. Se entendemos a Deus e Ele nos entende, não é tão difícil passar suspeitoso, incompreendido e impopular pela vida. A obstinada opinião da boa vontade moderada e não exigente também assumirá a visão do mundo e condenar-nos-á. Pois há uma positividade mansa com respeito à bondade tímida que está longe de Deus, e os instintos de tal caridade se voltam antes para os que são menos por Deus, enquanto sua timidez é ousada o suficiente para um julgamento severo. Há conversões em que 3/4 do coração param do lado de fora da igreja e apenas 1/4 entra. E a heresia só pode ser odiada por um coração indivisível. Mas se é difícil, isto tem de nascer. Dificilmente pode ter plena utilização de seus sentidos um homem que está inclinado a provar ao mundo, o inimigo de Deus,
que o ódio da heresia, profundamente católico, é um estado de espírito correto. Também podemos forçar um homem cego a julgar de uma questão de cor. O amor divino forma uma esfera num círculo de vida diferente, motivo e princípio que não só não são do mundo, mas têm inimizade direta com ele. Do ponto de vista mundano, as crateras da Lua são coisas mais explicáveis que nós cristãos com nossos instintos sobrenaturais. Do ódio da heresia chegamos a outro destes instintos, o horror do sacrilégio. O sofrimento causado por palavras profanas parece ao mundo um sentimentalismo exagerado. O espírito penitencial de reparação que permeia toda a Igreja é, em sua opinião, superstição ou irrealidade. A consideração da miséria perfeita de um toque ímpio do Santíssimo Sacramento faz que os servos de Deus provoquem a raiva do mundo ou o seu escárnio. Os homens consideram-na completamente absurda ou fora de qualquer proporção. E caso tenham provas de nosso senso comum, estão dispostos a acabar com a nossa infelicidade para afastar a hipocrisia. O próprio fato de eles não acreditarem como nós acreditamos tira-nos ainda mais do alcance, até de sua mesma compreensão da caridade. Se não acreditam na existência de nossas coisas sagradas, se não acreditam na da existência de nossas coisas sagradas, como hão de julgar os excessos de uma alma para a qual estas coisas sagradas são muito mais queridas que ela mesma? Bem, esse trecho que eu li, ele tem ligação com a Cesta de Ouro, obviamente, mas ele em si é muito significativo para nós, né? Hoje no século XXI que nós vivemos, né? Há coisas aqui de inestimável valor para a gente manter na nossa mente, né? E todo o tom aqui é do ódio à heresia, né? Ele usa palavras muito fortes para definir esse ódio à heresia e para condenar, né, ou pelo menos criticar quem não exerce esse ódio à heresia, né? Então, ele já deteta nos cristãos da época dele uma certa morosidade, uma certa aceitação, uma certa condescendência com a heresia. Não é? A nossa situação hoje é muito pior, né? Porque nós temos coisas heréticas sendo ditas pela alta cúpula da Igreja, né? E veja que ele afirma que é nossa obrigação odiar a heresia. E ele fala sobre as conversões. Há conversões em que 3/4 do coração param do lado de fora da igreja e apenas 1/4 entra. E a heresia só pode ser odiada por um coração indivisível. Essa expressão do Padre Frebe é muito interessante, né? 3/4 do coração para fora da igreja. Isso é muito interessante
numa época em que a gente vê de fato e comemora muitas conversões, apesar do mundo, né? A gente vê e comemora tal fulano sendo convertido, tal cicrano indo a... Nós que seguimos a tradição, né, a missa de sempre, nós sempre comemoramos a chegada de pessoas à nossa missa, né? Porque de fato a verdadeira conversão, a religião católica só pode se dar, né, à igreja de sempre, né? Eu de fato tenho muita dificuldade de comemorar qualquer conversão de uma pessoa à igreja modernista, né? A igreja modernista. Isso não é, para mim, conversão alguma, né? Porque simplesmente eu acho que a igreja modernista não representa a igreja verdadeira católica, né? No caso quando o padre Faber escreveu isso aqui, não existia essa igreja, né? Então a igreja ainda tinha o rito íntegro, né? Mas mesmo nesse rito íntegro, é sobre isso que ele fala aqui, né? Mesmo aí, nesse rito íntegro, na igreja antiga, havia isto que ele descreve aqui como uma moleza em relação à heresia. E no final ele fala de um tema para nós lamentavelmente presente nas nossas vidas, né? Que é a falta de horror ao sacrilégio. Ao sacrilégio. Não é? E ele dá dois exemplos de sacrilégio aqui, né? O sofrimento causados por palavras profanas. Palavras profanas. Está profanando, né, o ambiente sagrado. Não é? E também a consideração da miséria perfeita de um toque ímpio do Santíssimo Sacramento. Tá certo? E isso nós vemos todos os dias nas nossas missas modernistas. Palavras profanas e o toque ímpio do Santíssimo Sacramento. Né? E isso parece não nos causar mais nenhum horror. Né? Estamos, digamos assim, anestesiados, né? Mas isso é um horror. Então, comunhão na mão é um horror. É um horror. Não é? Se eu não tivesse nenhuma outra razão, eu pessoalmente, nenhuma outra razão para não ir às missas novas, a missa de Paulo VI, esta razão das pessoas receberem comunhão na mão já seria uma razão impeditiva da minha presença numa igreja em que as pessoas recebessem comunhão na mão, né? Porque isso é sacrilégio. Toque ímpio do Santíssimo Sacramento, né? E obviamente ele fala da reação do mundo em relação a esse horror, ao nosso horror, né? O mundo não entende, não pode compreender
esse nosso horror, né? Se não acreditam na existência de nossas coisas sagradas, como hão de julgar os excessos de uma alma, para a qual estas coisas sagradas são muito mais queridas que ela mesma? Não é? E outra coisa que ele fala, que ele chama atenção aqui, é que o horror que o mundo tem do espírito penitencial da reparação, que permeia toda a igreja. Para o mundo é superstição ou irrealidade. Ou seja, quando o católico vê essas coisas ocorrendo, esses sacrilégios ocorrendo, ele imediatamente tenta fazer uma reparação ao Sagrado Coração, né, desse sacrilégio, né? Espírito penitencial de reparação, né? Esse espírito penitencial de reparação, que o mundo não entende, também a maior parte dos católicos não pratica, né? Não pratica a reparação, né, dos sacrilégios. Essa é a miséria da nossa situação em relação ao que o Padre Faber descreve aqui nesse trecho, né? Muito triste, né? Continuando aqui a leitura. Ora, é importante ter tudo isso em mente quando consideramos a sexta dor. O coração de Maria proveu-se, como nenhum coração santo o fez, de tais instintos com respeito às almas, à heresia e ao sacrilégio. 3 grandes abismos da graça, de que surgiram perpetuamente novas capacidades de sofrimento em seu coração. Falando normalmente, a paixão cansa-nos. É uma devoção fatigante. É necessariamente assim por causa da tensão na alma que ela causa, seja por seus horrores, seja pela profunda adoração que provoca a cada momento. Isso aqui é muito interessante. A paixão é uma devoção fatigante, né? De fato, depois que termina a Semana Santa, no domingo da ressurreição, o sentimento é de cansaço mesmo, de esgotamento, né? De esgotamento. Quem vive medianamente, com uma devoção mediana à Semana Santa, há de sentir esse cansaço. Um cansaço físico, um cansaço mental, não é? Um esvair, né, de energia vital nossa, né? Muitos de nós têm certeza que já sentiu essa fadiga, né? Então, quando Nosso Senhor morre, vem-nos uma sensação de repouso. Por um momento, somos tentados a pensar que as dores de Nossa Senhora deviam ter terminado ali, e que a sexta dor e a sétima são quase de nossa própria criação, e que nós carregamos demasiadamente nossa imaginação para preencher o quadro
com o necessário sombreado de tristeza. Mas essa é apenas uma das maneiras com que a devoção às dores reforça e aprofunda nossa devoção à paixão. Não é de nossa imaginação que precisamos, mas de nosso discernimento espiritual. Nestas duas últimas dores, somos levados a maiores refinamentos de aflição, às mais ocultas delicadezas da tristeza, porque temos de lidar com uma alma que foi ainda mais maravilhosa pela elevação dos sofrimentos passados do que era antes. Assim, Nosso Senhor, ter sido perfurado pela lança, foi para a Santíssima Virgem, de longe, o mais terrível sacrilégio cometido pelo homem na terra. Entrar no templo, no Santo dos Santos, e conspurcar sua temível santidade com todos os tipos de profanação pagã, não teria sido nada comparado com o sofrimento do adorável corpo de Deus. É em vão que tentamos elevar-nos a uma verdadeira apreciação deste horror no coração de Maria. Nosso amor de Deus carece de avidez. Nossas percepções das coisas divinas carecem de pureza. Não podemos fazer mais que aproximações, e estas já são suficientemente terríveis. Já falamos de mães que assistem ao leito de morte de seus filhos. É a forma de miséria humana que nos vem mais naturalmente à mente quando estamos com Maria no Calvário. Quando a longa luta está finalmente acabada e o coração quebrado conheceu pelo menos um tipo de alívio no fato de que o objeto de seu amor já não tem mais que sofrer. Quando esse mesmo coração tomou posse tranquila da bela figura morta, como se fosse um santuário, quase um refúgio de seu próprio sofrimento, não seria a menor aspereza, a menor desconsideração, a mais trivial desonra com o corpo morto, uma nova e temível tristeza para a mãe? Há alguma mãe na terra que pudesse suportar ver com seus próprios olhos até a mesma mão gentil da ciência que ela mesma invocara, tentar descobrir em um recesso se alojara, em que recesso se alojara a misteriosa dor que já lhe tirara o filho? Não seria como se ela visse um objeto sagrado ser profanado diante de seus olhos? Nas horríveis necessidades da peste, com seu enterro rápido e com seus ministros ásperos, e com as horríveis carroças que transportavam mortos, e com as covas de cal virgem, quão mais terrível não lhe seria o sofrimento? Ela ainda preenche a figura sem vida com a vida de seu próprio amor, e antes que ela tivesse sorvido sua fartura de amor por olhá-lo, antes que o sangue vermelho tivesse tido tempo para coagular e os membros para congelar, ele é-lhe arrancado, como se não fosse dela, por alguns oficiais severos. Não os mais delicados de sua espécie, porque seu ofício é o mais grosseiro, o mais rude. E é-o ainda que se tem a sábia piedade. E arremessado sobre a carroça, junto com um monte de outras vítimas atingidas pela peste, e por fim enviado a um túmulo desonroso, um ossário promíscuo. E a dor recente é tão suave, tão crua, tão pouco tolerável. Não é medonho pensá-lo? No entanto,
é como se fosse nada comparado à agonia de Nossa Senhora, quando o corpo de Jesus foi ferido pela lança. É, sim, uma tristeza imensurável, que se abate sobre um coração que, no entanto, é doce e manso e amoroso. Mas é sofrimento imensuravelmente menor que o de Maria. Esta, porém, é uma mera aproximação da dor de Maria, uma sombra dela. Então, aqui, o Padre Faber, como sempre, está tentando ver se, na ordem natural das coisas, existe uma dor comparável à que ele está tentando descrever, que é a perfuração do lado de Nosso Senhor pela lança, né, do soldado. Então ele está buscando, né, elementos para nos fazer entender, né, essa dor, né? Então ele compara uma mãe normal e um filho normal que perde a sua vida, e a mãe está ao lado do leito desse filho, e por alguma razão, seja um médico que quer descobrir por que o filho morreu e começa a fazer coisas com o corpo do filho, né? E a mãe começa a observar isso, seja quando ele compara aqui na peste, né? Nas várias pestes do mundo, né? Onde as pessoas morriam, eles pegavam as pessoas porque a doença era infecciosa e tratava de julgá-las em carroças, né, para levá-las logo para aquelas covas comunitárias, né? Quem já leu sobre a gripe espanhola aqui no Brasil, né, tem uma ideia disso, né? De como é que era, né? Tem uma descrição muito pungente, eu diria, dessa peste, feita pelo Nelson Rodrigues, numa das crônicas dele. Eu não lembro mais em que livro que está publicada essa crônica, uma ou duas crônicas sobre a peste negra no Brasil, né? Ele era ainda menino, mas ele lembra, né? E ele descreve o que ele lembra. Essa coisa horrível, né? E ele tá focando aqui no sofrimento da mãe, né? Que vê o filho nessa situação, né? Dos fiscais chegarem lá, pegar o corpo do filho, jogar na carroça, junto com vários outros cadáveres, e depois ir para uma cova comum, né? Que ele chama de ossuário promíscuo, né? Então ele está tentando formar essa imagem na nossa cabeça, né, para nós aquilatarmos, né, o que significou esse evento da perfuração do lado de Nosso Senhor, né? Porque Nossa Senhora estava, como sempre, de pé, né, sob a cruz, né, quando isso ocorreu. Ela viu, né? Elevemo-nos a mais alto ainda. Um santo está no altar, sobrecarregado da tremenda ação que cumpre. Seu coração está preparado para romper-se por amor de Deus, do Deus encarnado, que está diante dele sobre o corporal. Homens selvagens e pecaminosos aparecem ali, ou por tumulto popular, ou por qualquer outra causa. Suas vestes sagradas são retiradas com violência, enquanto ele se agarra ao altar, assim como um animal se aferra às suas crias quando lhes é arrancada. Ele vê o Santíssimo Sacramento atirado no chão,
o precioso sangue fluir sobre os degraus do altar, e tanto o corpo como o sangue, calcados com desprezo e com blasfêmia, sob os pés dos violentos invasores. Porque ele é um santo. Porque ele é um santo. A visão matá-lo-ia, se Deus milagrosamente não o viesse apoiar. Ora, as mágoas acumuladas de uma vida longa não são nada comparados a isso. A visão daquela hora foi agravada em sua alma por uma marca de fogo. Nada disso jamais será esquecido. Nenhum excesso de penitência será suficiente para satisfazer a ânsia de seu apetite de reparação. Anos depois, ele tremerá em sua oração e as lágrimas correr-lhe-ão rapidamente pelo rosto, enquanto ele chama atenção para o horror infinito daquele pecado terrível. Isso é o homem santo, né? Está celebrando uma missa, né? E ocorre esse fato aqui que o padre Faber descreveu, né? É uma espécie de pesar para além das tristezas comuns, uma dor num santuário, do qual somente as almas santas e escolhidas podem participar. No entanto, o que foi a tristeza de Maria quando viu a lança tocar o lado morto e o corpo mover-se realmente quando o coração foi perfurado, e a palpitação como um pulsar enquanto a lança se retirava com sangue e com água. O que foi a tristeza de Maria? Estando o santo abaixo de Maria em santidade, sua dor é muito inferior à dela. Um anjo disse a Santa Brígida que o choque foi tanto para ela que teria morrido instantaneamente se não fosse por um milagre. Uma espada em seu próprio coração teria sido 1000 vezes menos terrível. Então, olha o caminho que o padre Faber está fazendo para nos fazer entender essa dor. Olha o caminho. Tá certo? Primeiro, ele nos falou da nossa desatenção, da nossa moleza, do nosso comércio com o mundo em relação ao ódio que nós deveríamos ter às heresias, aos sacrilégios, às blasfêmias, que são direcionadas às coisas mais sagradas da igreja, não é? Primeiro, ele fala sobre isso, discorre sobre isso, né? Quer dizer, ele quer nos fazer perceber que essa postura que o católico tem de ter com relação à heresia, às blasfêmias contra o Santíssimo Sacramento, né? O ato penitencial de reparação, tudo isso envolvido, né? Como que isso deveria nos causar dor ao presenciarmos estas coisas, e como as conversões, como a conversão nossa é defeituosa, né? Ele usa a expressão, né?
Há conversões em que 3/4 do coração param do lado de fora da igreja e apenas 1/4 entra. E a heresia só pode ser odiada por um coração indiviso. Então ele fala isto primeiro. Depois ele fala das mães normais do mundo em relação a um filho moribundo. Tá? E como essas mães reagem a qualquer coisa que se faça com o corpo do filho já morto. De extraordinário. Né? Seja uma intervenção da ciência para descobrir o que aconteceu com ele, né? Seja uma raptura do corpo do filho por causa de uma peste, por exemplo, né? Então, com esses dois elementos, né, o padre Weber ainda dá mais um exemplo, né? Um exemplo que é de um santo, de um homem santo, celebrando uma missa, e no meio da coisa entram homens selvagens e pecaminosos e desrespeitam, rasgam as vestes sagradas dele, né? Defraudam o Santíssimo Sacramento do altar, derrubam o cálice com vinho consagrado, né? Aquele sangue de Nosso Senhor começa a fluir pelo chão, as pessoas pisoteiam aquilo, né? Ele tenta nos fazer entender, então, o que esse santo homem, a dor que esse santo homem sente. E aí sim, ele começa a nos fazer visualizar, né, um pouco a situação de Maria, né? Então Jesus era filho dela, portanto, as dores das mães normais têm alguma coisa a ver com a dor de Maria. E segundo, ele é o Santíssimo Sacramento. Então as dores dela têm a ver também com as dores desse santo homem que estava. E aí, ligando com a outra parte, né? Maria vê aí um sacrilégio de uma coisa sagrada na sua frente, né? Com seus próprios olhos, né? Uma lança perfurando o corpo de Nosso Senhor e atingindo o seu coração, né? Um sacrilégio inaudito, um sacrilégio extraordinário, né? E isso tudo para a gente entender, né, essa dor de Maria, né? E ele termina falando da revelação do anjo a Santa Brígida, né? Dizendo que ela teria morrido instantaneamente se não fosse por um milagre, né? A Nossa Santa Senhora teria morrido ali, né? Ao pé da cruz, né? Ao ver isso, né? Uma espada em seu próprio coração teria sido 1000 vezes menos terrível, né? Então vou parar por aqui, eu estou no topo da página 354, para a gente ter algum tempo para comentários e observações, se eles existirem. Professor, um dos primeiros comentários que o senhor fez hoje foi a respeito de reparação, né? Que hoje em dia não se entende mais o porquê de uma reparação. Nós católicos não entendemos, né? Sim. Porque, na verdade,
eu vejo pela conversa com algumas pessoas que as pessoas acham que o pecado é aquilo que está lá no Código Penal. Se ela não matou, se ela não roubou, ela não pecou. Uhum. E nós temos uma tarefa muito grande com a gente mesmo. Porque o demônio ele foi tão ardiloso que ele foi nos fazendo acostumar a algumas coisas. A gente falou um pouco disso ontem. A gente foi... algumas coisas foram sendo tão banalizadas, foram se tornando tão corriqueiras, que a gente foi se desensibilizando. Isso. Porque se a gente for pensar no tal sentimentalismo, a gente pode prestar atenção que o sentimentalismo, na verdade, ele está ligado ao amor próprio. Isso. Ele vem do amor próprio. Então, assim, se por um lado nós somos muito sentimentais, por outro, nós somos muito insensíveis. Quanto mais sentimental a gente é, menos sensível nós somos. Pois é. Então... Veja bem, quando você vê uma pessoa sofrer, sua amiga, você tenta consolá-la, não é? Pode tentar consolar. Quando você vê um sacrilégio, você tem certeza que Nosso Senhor está sofrendo. E o jeito de consolar Nosso Senhor é com o espírito penitencial de reparação. Se você ama de fato Nosso Senhor, o primeiro impulso seu, quando você vê um tipo de sacrilégio, profanação, palavras profanas sendo ditas num ambiente sagrado, ou mesmo as comunhões na mão, o impulso que você tem é de consolar a quem você ama. E quem foi atingido por essa blasfêmia. Então, o espírito penitencial de reparação, ele nasce, ou ele deve nascer, desse amor que nós temos a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Porque nós sabemos que é eles que foram atingidos. E a nossa forma de consolá-los, de expressar o nosso amor por eles, é por isso que a igreja chama de espírito penitencial de reparação. É como se nós estivéssemos consolando Nosso Senhor. É como se nós estivéssemos oferecendo um sacrifício ou uma oração em reparação. Sempre reparação é as injúrias que vossos inimigos lançam contra o Imaculado Coração de Maria e o Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Seja uma penitência qualquer, seja uma oração, não é? Nós temos períodos penitenciais de reparação, né? Por exemplo, no Carnaval, a igreja tradicional sempre nos lembra, né, que no Carnaval nós temos que fazer atos de reparação, né? Aquela coisa que vai acontecer, que nós sabemos que vai acontecer, né? Quando nós vemos a hierarquia da igreja, né, falando besteira, profanando o templo sagrado a partir de palavras, de conceitos, de entrevistas, de observações, isso a gente sabe que fere o Coração Imaculado de Maria, o Sacratíssimo Coração de Jesus. Então, nesses momentos, o senso do fiel, o senso normal, o senso comum do fiel, é consolar aquele que foi atingido, aquele que está triste pelo que aconteceu, né? Aquele que está ofendido pelo que aconteceu.
Agora, como você disse, uma pessoa sentimental, ela está centrada em si mesma. Uma pessoa sentimental, ela não vai sentir a ofensa a Nosso Senhor, porque não há ofensa a ela pessoalmente. Quando as pessoas tomam a hóstia na mão para comungar, elas não me ofendem. Então, se não me ofendem, eu estou numa boa. Então, a pessoa sentimental, ela não tem a capacidade de observar essa ofensa ao outro, porque ela só está preocupada com a ofensa a si mesma. É isso que o sentimentalismo faz, né? Embota os atributos mais elevados da alma, né? Então, se não é ofensa a mim, o que eu tenho a ver com isso? A pessoa pode até considerar, pô, esse negócio de comunhão na mão, esse trem é errado. Mas deixa isso pra lá com a pessoa que está tomando a hóstia na mão e com o padre que está dando. A responsabilidade é deles. Né? Não está me ofendendo, então não tem nada a ver com isso. A mesma coisa, o carnaval, tudo bem, eu acho que aquele negócio é muito errado mesmo, eu não vejo carnaval, eu não vejo cenas do carnaval, eu sei que ocorrem coisas horrorosas, mas ninguém está me ofendendo no carnaval. Eu não estou vendo, então tá ótimo. Percebe? A situação é essa. Nós estamos embotados em relação ao coração de Nosso Senhor e Nossa Senhora. Isso mostra quão fraco é o nosso amor por eles. Porque amor a gente demonstra nesses momentos, né? Não é com a carinha do lado assim, com a falinha mansa, né? É com essas reparações, né? Reparação não precisa ser pública também, não. Pode ser pública, quando a comunidade se organiza para isso. Mas pode ser privada, pode ser nas suas orações, no seu terço diário, você pode fazer reparação. Não é? Você pode fazer uma penitência. Quando você vê uma coisa dessa, faz uma penitência no dia seguinte, em reparação. Né? Isso desapareceu, Ana Paula, sim. Essa ideia, né? Porque essa ideia está centrada no amor que nós temos a Nosso Senhor ou não temos. A Nossa Senhora ou a Nossa Senhora. Eu acho, professor, que a gente só tem uma longínqua noção diante do que a gente está na missa. Do que é realmente a missa. Do que significa aquela hóstia consagrada. Porque nós estamos diante de Deus o dia inteiro. Né? A gente se esquece disso também. Né? Que a gente se envolve. É impossível não estar. Impossível. Mas a gente esquece disso. Né? E eu acho que um bom ato de reparação, para começar, seria nós nos ocuparmos aí do nosso comportamento dentro da igreja. Esse é um assunto que é muito caro aí a Cristina, né? Mas assim, até digo pro senhor que se tem uma coisa que muitíssimo me incomoda, como é que uma pessoa somente ir para uma... Desculpa, Ana Paula, eu perdi um tempo aqui porque meu computador travou. Deu uma travadinha. Uma coisa que te incomoda, uma coisa que mais te incomoda uma pessoa que acabou de receber a comunhão e ir direto pro banheiro. Ela se levanta, estava ali ajoelhada e já dá a volta ali. Nossa Senhora, isso aí é terrível. Terrível. Como que a pessoa não tem
ideia, porque assim, fazemos isso várias vezes por dia diante de Deus, mas ali ele se materializou Não, ali está dentro por de amor a você. Ali é nós, a hora de você conversar com ele. exatamente materializado, né? Ali é a hora de você conversar com ele. Pedir tudo que você tem que pedir para ele ali. Isso. O mais importante da sua Então, vida, o que é? Pede a ele ali, agora, naquele momento, né? é a nossa irreverência, né? Nós É a precisamos nossa falta urgentemente. de amor a Deus. Né? Nossa falta de amor a Deus. Porque a missa, além de outras coisas, Ana Paula, ela tem o aspecto reparador. Que a gente às vezes Você está esquece. falando disso hoje. Sim. Reparador. Propiciatório e reparador. Tá certo? Nós podemos assistir uma missa em reparação. Em reparação. Aliás, uma coisa que eu faço, mas enfim, eu sou leigo e não tem nenhuma importância isso, é que nas intenções da missa eu coloco sempre reparação às injúrias que o mundo lança contra o Imaculado Coração e o Sagrado Coração de Jesus. Porque a missa é reparadora. A missa em si, quer você comungue na missa, quer você não comungue na missa. Porque a missa não depende de você. A missa antiga não depende da plateia. Um padre sozinho, celebrando em privado, a missa é reparadora. Não é? Então, em matéria de reparação, nós somos trogloditas, selvagens, bárbaros. Nós católicos tradicionais, né? Estou falando. Essas críticas que a gente faz, né? De observações externas que nós temos, de pessoas que assistem assim ou assado à missa, não é? Vem exatamente desse desconhecimento, desse desprezo, desse desleixo, enfim, que nós temos a presença real. Nós dizemos e acreditamos em nós na presença real. Mas essa crença que nós temos na presença real, ela não se desdobra em atos nossos em relação à presença real. Nós temos um duplo comportamento, não é? Sim, há católicos que não acreditam na presença real. Sim, há pessoas que vão à missa que não acreditam na presença real. Sim. Mas nós que acreditamos, muitos de nós não se comportam segundo esta crença. Muitos de nós, eu estou me incluindo nisto, tá? Não vou fazer uma crítica às outras pessoas. Não é? Então, isso tudo tem a ver com o espírito de reparação. Porque ali, na missa, nós podemos estar, inclusive, ofendendo a Nosso Senhor. Veja que coisa impressionante. Vamos à missa, somos católicos ligados à tradição, temos uma fidelidade à missa antiga, e mesmo assim nós podemos estar cometendo ofensas a Nosso Senhor indo àquela missa. É uma coisa terrível, né?
Agora, esse comportamento que você falou, da pessoa receber a comunhão já ir no banheiro, isso é só uma exteriorização do quanto nós desprezamos Nosso Senhor. Desprezamos em ato, né? Se você falar para a pessoa, supostamente, numa discussão, ela fala, não, eu acredito na presença real, eu acredito que Nosso Senhor está ali presente na hóstia, eu acredito... Mas o ato não segue a crença. É terrível isso, né? Em última instância, é uma falta de caridade também, né? Porque o nosso comportamento influi nos outros. Ah, sim, sim. Né? Influi demais, né? E nesse momento, a influência é grande. É terrível. Nós estamos fazendo um apostolado, um contra-apostolado do exemplo. Sim. É horrível. E nós estamos insensíveis a isso, né, Ana Paula? Uhum. Pior é isso. Nós temos que comportar na missa de uma certa forma, não é por etiqueta. Não é para que as pessoas que estão nos observando falem, olha, Ana Paula, tão piedosa. Não, não é por nada disso. A nossa relação ali na missa não é entre nós e todos os outros fiéis. Nós não temos essa relação na missa. Nossa relação na missa ali é entre nós e o nosso Redentor. Né? E parece que as pessoas perdem isso de vista, né? E professor, eu vou às adorações às quintas-feiras, aqui na Capelinha. Sim. E aí outro dia me ocorreu o seguinte, gente, a hora que eu levanto, eu vou andando de costas, assim, eu vou andando de costas para a porta, porque eu estava pensando assim, gente, se fosse um rei, a etiqueta mandaria que eu não desse costas a um rei ou uma rainha, se fosse um rei. Um rei né? Temporal. Então, como é que eu vou dar as costas para o Santíssimo Sacramento? Eu não posso fazer isso. Eu nem sei se a rubrica manda isso ou se não manda, mas isso veio à minha cabeça outro dia, e o pior, né? Como geralmente eu tenho uma tendência a ficar lá na frente, porque como eu sou muito dispersa, assim, quanto menos visão eu tiver das outras coisas que estão ocorrendo dentro da igreja ou na capelinha, para mim é melhor, para eu poder me concentrar. É melhor mesmo. Então, o caminho que eu faço andando de costas, né? É grande, longo, é grande. Mas eu tenho feito isso. Porque, por causa dessa coisa que me veio à cabeça, de manda etiqueta que não se dê as costas ao rei. Como é que eu vou dar as costas ao Santíssimo Sacramento exposto ali? Muito razoável. Não é? Seu comportamento é muito, muito razoável. E veja, você tem um conceito na cabeça e a ação sua está na direção do seu conceito. Isso aqui é sanidade mental. Não é? A loucura é você ter um conceito na cabeça e agir contra o conceito. Ou de forma incoerente ao conceito que está na sua cabeça. Não é? E é o que a gente faz, né? Enfim. Esse senso que nós temos, o senso o sensus fidei, né? Que é a expressão que se usa na igreja, teológica inclusive, ele está embotado na nossa cabeça. Por quê? Por causa do mundo.
O mundo vai te julgar, Ana Paula, uma louca varrida. Sair andando para trás na igreja, na adoração do Santíssimo. Isso é loucura. Né? Mas você está sendo sempre simplesmente coerente, né, com o seu respeito à presença real de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. É simples assim. Né? Mas isso está embotado na nossa cabeça, infelizmente. Né? Nós vamos descobrindo, é uma coisa incrível, né, a situação atual nossa. Né? Com toda essa invasão, enfim, do mundo na nossa cabeça, na nossa igreja, mas sobretudo no nosso coração, é que tudo ficou embotado. A verdadeira religião, a beleza da verdadeira religião, o amor que Deus tem por nós e que nós devemos ter por Ele, tudo isso ficou numa região da nossa mente, numa caixinha mental, das coisas imprecisas, esfumaçadas, das coisas, digamos assim, teóricas. É bom pensar sobre isso, é bom às vezes a gente meditar sobre isso, mas na hora da gente agir conforme a nossa crença, a gente deixa para lá. Né? Não, isso aqui é muito excessivo. Né? É muito espalhafatoso. Não é? Nós nos sentimos às vezes até hipócritas quando a gente age conforme a nossa fé. Porque o mundo, ele considera exatamente isso. Né? Então, nós temos um sensor interno que representa o mundo e que vai decidindo para nós o que nós devemos fazer em termos da nossa fé. Ora expressá-la, ora não expressá-la, ora abafá-la, ora representá-la. E nós ficamos assim. Nós somos que o Padre Faber diz que nós só temos 1/4 do coração dentro da igreja e 3/4 fora. Quando eu li essa frase, eu a apliquei a mim. Eu sou seguramente de quem Padre Faber fala. Só tem 1/4 do coração lá dentro. 3/4 estão do lado de fora. Na prática. Porque coração é a sede da vontade. Vontade é ação. Vontade é ação. Então não adianta ficar relativizando isso aqui. Vontade é ação. Vontade você expressa com atos. Né? Não é com conceitos. Quem mexe com conceito é o intelecto. É outro atributo. E é tão bom que o Padre Faber tenha tido a necessidade de passar por essa discussão conosco aqui, para que a gente entendesse, para que a gente entenda a sexta dor, porque isso é muito significativo para nós. Muito significativo. O senhor falou do mundo, né? Que por causa do mundo nós fomos perdendo essa noção da presença real de Nosso Senhor. E é lógico que a gente sempre reza, né? Pedindo que Deus aumente a nossa fé, né? Isso. E eu fico conversando comigo mesmo e eu fico pensando assim, como que eu posso ter tanta fé na energia elétrica? Eu acredito tanto na energia elétrica e não acreditar
na presença real. Eu vou até de olhos fechados, eu bato a mão no interruptor, eu sei que a luz vai acender. Lógico, se ela não tiver nenhum defeito, ela vai acender. Mas essas coisas foram mesmo substituindo a ideia que o homem tinha do sobrenatural. Elas tomaram essa mágica que é feita com a tecnologia, tomaram o lugar na nossa mente, né? A tecnologia, ela tomou o lugar de Deus na nossa mente. E nós perdemos a noção, Ana Paula, do mundo sobrenatural que nos envolve, das potências sobrenaturais, que a nossa vida, ela é cercada pelo sobrenatural. Veja que se você recuar no tempo, 2, 3 séculos atrás, todo o mundo, pagão ou cristão, acreditava que nós estávamos imersos, nós estávamos no mundo material, imersos no mundo sobrenatural. Todas as civilizações antigas acreditavam nisso. Né? Se você lê Homero, você vai ver que as histórias de Homero estão todas encharcadas de sobrenatural, de criaturas sobrenaturais, envolvidas nos afazeres humanos. Nós perdemos completamente essa... O sobrenatural para nós agora é a inteligência artificial, a internet, certo? E nós perdemos também a noção das forças preternaturais. Sim, claro. Né? Que também não deixa de ser muito grave. E também existem. E também operam. Sim. Operam. A Cristina levantou a mão aí. Ela foi citada muitas vezes, ela tem direito de resposta. Mas, professor, hoje está um dia que eu estou indo e voltando aqui, mas tentando... É um dia um pouco complicado aqui. Mas só rapidão, quando a Ana Paula falou que a gente não acredita... A gente acredita na energia elétrica, lembrei imediatamente da Santa Bernadette, porque eu estou muito impressionada com ela é nos apresentada como uma moça ignorante, é nos apresentada assim primeiro, para a gente não assustar muito, né? Eu acho que, em geral, isso acontece, pelo menos todas as vezes que eu já ouvi falando dela. Mas como que ela tinha como que naquele ambiente, isso para ela, apesar da ignorância, ela tinha certeza absoluta, é um modelo impressionante de uma inteireza na vida dela, né? Parece que era da natureza dela, era da natureza dela ser aquilo ali, assim, moldada, não era moldada, ela tinha um comportamento interno, pelo que a gente observa, de fé pura. Você sumiu aí, Cristina. Cristina? Professor, que tá difícil. Hoje eu não vou poder falar, não tá. A minha conexão. Tá ruim mesmo. Sumiu de novo. Desapareceu aí. A Cristina. Tá me ouvindo? Agora vamos, agora sim. Eu acho que não vou poder falar, porque tá muito difícil a minha conexão, por isso eu não... Mas é isso, eu só queria lembrar de Santa Bernadette, que
eu tenho certeza que é um modelo para a gente. Então, é um modelo de ignorância que a gente deve seguir, né, Cristina? Pessoal, eu não vou continuar não, porque minha conexão está muito ruim. Tá bom. Obrigado. Obrigado pela participação. Pois é. Santa Bernadette. Incrível, né? Os santos da igreja, né? Cada um que a gente lê, sobre cada um que a gente lê é uma ternura que nos deixa no coração, né? Uns mais, outros menos, né? Santa Bernadette é uma coisa extraordinária mesmo, assim. Ela nos inspira, né? Um carinho, né? Por ela, porque ela é uma doçura, né? Eu lembro de uma história de um ateu. Essa história é famosa, tem o nome dessa pessoa, enfim. Ele parece um soldado francês, né, que foi levado, então, em Lourdes, naqueles primeiros eventos, né, que estavam acontecendo com Santa Bernadette, e pela esposa, né, que era, enfim, católica, tinha fé católica, e ele foi para acompanhar, né? E ele ficou muito curioso em conhecer a Santa Bernadette, não é? E conversar com ela. E lá pelas tantas ele foi lá, ela era muito solícita, né? Enquanto ela estava lá naquela casa do pai, né? Aquela casa tão pobre, né? Tão miserável. E ela saía sempre para atender as pessoas e tal, e esse senhor então chegou lá para conversar com ela, e ela então saiu para conversar com ele. E esse senhor tinha muitas dúvidas, enfim, ateu, né? Perguntou várias coisas para ela e tal. E ela mencionou, né, que o sorriso de Nossa Senhora, né, que em várias aparições ela sorria para Santa Bernadette. E esse senhor perguntou assim: mas qual que era esse sorriso? Você não pode me dar uma amostra desse sorriso? E Santa Bernadette no início falou: não consigo reproduzir isso, não tem absolutamente condição disso, é uma coisa sobrenatural, eu não sei explicar, não sei como é que é e tal. Aí o senhor insistiu com ela: não, mas eu queria pelo menos ter uma ideia desse sorriso. Então ela então tentou, né, reproduzir o sorriso de Nossa Senhora. E esse senhor, narrando depois a situação, né, porque ele se converteu exatamente neste momento em que a Santa Bernadette sorriu para ele. E diz que foi assim uma coisa tão impactante para ele, esse sorriso, a luminosidade do sorriso, a beleza do sorriso, enfim, tudo aquilo que foi reproduzido no rosto daquela menina, né? Ele se converteu na hora. Depois ele narra isso, né? Então, Santa Bernadette, ela nos inspira isso, né? A pureza, a beleza, né? Que certamente ela viu em Nossa Senhora, né? E é isso que ela nos inspira. Santa Bernadette é uma santa extraordinária. E ainda tem a história do homem que se converteu vendo-a fazer o sinal da cruz. Isso, também. Diz que era uma coisa mais linda que existia. Mais linda que existia. Ela fazia o sinal da cruz. Então, assim... enfim. Esse comentário da Cristina me fez pensar o seguinte...
a gente faz uma leitura aqui com o Senhor, mas se a gente reassiste depois, quantas coisas mais nos vêm, né? Nos são acrescentadas com a leitura, uma segunda leitura. Releitura. E uma outra coisa que eu estava pensando é que quando Deus nos cria, né, a cada um de nós, a nossa alma, Ele já tem para nós pensada uma missão, né? Cabe a nós aceitar ou não a missão. Vocare, ele chama, ele é uma vocação. Sim. E só que a gente não tem uma noção da completude dessa missão, né? Então a gente tem que ir dando o nosso sim diário e pedindo a Ele que nos vá mostrando qual é a nossa missão, nos direcionando. Que Ele vá nos mostrando qual é essa missão, né? Ao mesmo tempo que nos dá força para cumpri-la, né? Exatamente. Quer dizer, a missão, ela não é... Ela só estará acabada quando a gente morrer. Portanto, é uma missão inacabada. É uma missão em ato. Não é em potência. É em ato. Né? E ela continua em ato até que nós próprios nos acabemos, né? Nós morremos. Então termina a nossa missão. E certamente nós seremos julgados conforme a nossa resposta a esse chamado, né? A essa vocação. Vocação é outra coisa que desapareceu do mundo em geral e do mundo católico em particular, né? Nós hoje, o nosso comportamento, por exemplo, conosco mesmo, claro, e com os nossos filhos, por exemplo. Nós temos uma missão para os nossos filhos. Eu sei porque eu tive filhos, eu tive. Nós não consideramos em nenhum momento que Deus tem uma missão para eles, individualmente. Então nós temos, eu quero que o meu filho seja engenheiro, eu quero que ele ganhe muito, eu quero que ele tenha não sei o quê, eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça aquilo. E se o chamado de Deus interfere de alguma forma nesse caminho que a gente traçou para os nossos filhos, nós ficamos bravos. Assim também conosco. Nós ficamos bravos. Não, mas não foi isso que eu projetei. Não foi isso que eu quis. A minha vida é um fracasso porque tudo que eu planejei não aconteceu. Não é? E nesse raciocínio, nós desconsideramos todo o plano divino para a nossa vida. Né? Então, essa coisa da vocação, eu em certa época da minha vida, eu fiquei muito ligado a essa questão da vocação, porque eu trabalhei na universidade, eu trabalhava inclusive no vestibular da UFMG, e eu ficava muito... Eu fiquei numa época muito interessado como é que as pessoas, os jovens, escolhiam os cursos que eles gostariam de fazer na universidade, né? Os critérios dessa escolha nunca passavam por nada a respeito da vocação. Muito raro. A pessoa às vezes tinha uma facilidade para certas coisas que podia ou não indicar uma certa vocação, mas ela, na hora da escolha, ela desconhecia toda essa tendência dela e escolhia outra coisa para fazer. Né? Isso é um microcosmos desse assunto vocação, né? Mas é uma coisa interessante a se observar, né? Como que o adolescente, já no final da adolescência, e o jovem adulto, eles se comportam em relação aos planos para a vida dele, para o resto da vida dele.
que é a maior parte ainda, né, da vida dele. Então, essa questão do vocare, do chamamento, ele é completamente ausente. Esse conceito de que Deus te chama para alguma coisa na vida, diferente para cada um, ele desapareceu, né, das nossas considerações, né, inclusive das famílias católicas. Esse é outro aspecto, né, da presença de Deus em nossas vidas que nós desconsideramos, né? Desconsideramos. Então, mais alguma observação, algum comentário? Pois bem, nós estamos aqui no topo da página 354 e, se Deus quiser, amanhã nós continuaremos daqui a leitura. Deus lhes pague a presença, a paciência, os comentários, as observações. Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Santa Bernadette, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.